Olá pessoal, muito bem-vindos aqui de volta ao nosso canal Wikiodonto, no nosso quadro Dicas do Bom. Tem vinheta? Então roda! Olá pessoal, então o assunto hoje que a gente vai debater aqui no Dicas do Bom é qual a correlação que deve ter o pôntico com os tecidos moles. Com o passar do tempo, houve uma certa mudança nessa correlação, principalmente pela questão de materiais biocompatíveis, né? Antigamente a gente usava muito metal, às vezes metais não nobres, esses metais com processo de oxidação em contato com tecido mole não tinha uma correlação muito interessante. Hoje a gente tem materiais cerâmicos, zircônia ou até mesmo do titânio que seja, que está provado que tem uma biocompatibilidade muito melhor. Isso nos dá condições de levar a um contato íntimo entre esse tipo de material com os tecidos moles para que a gente possa ter um contorno, um formato, né, um design desse tecido mole mais parecido com o natural. E hoje eu trouxe um caso aqui que a gente vai mostrar exatamente como a gente pode melhorar isso, mudando esse conceito de pônticos higiênicos, que eram pônticos que não tinham contato com o tecido, e trazer para cá hoje. Vou falar aqui com você, eu sempre falo para o pessoal mais jovem, vamos falar agora para o pessoal que tem mais tempo de estrada do que eu, né, que teve uma formação mais nesse sentido do pôntico higiênico, do pôntico que não podia ter contato com o tecido mole. Vem para cá que de repente vai ser uma dica interessante para você. Então vamos voltar aqui, que é o seguinte, como que a gente corrige hoje esse detalhe, muitas vezes até do técnico do laboratório que trabalhou ou trabalha muitos anos para colegas formados com uma outra filosofia, com outro paradigma que eu acabei de citar, a gente mudando essa filosofia, como que a gente vai poder ver isso? Então tá aqui o caso que chegou para mim, o paciente chegou nessa situação, ela já tinha instalado implantes naquela região do quadrante superior esquerdo, aqui nessa região, mas ela chegou assim para mim, sem dente, sem provisório nessa região, com uma ponte fixa aqui provisória também na região do dente 11, 12 e 13, paciente com, precisando aqui de uma instrução de higiene oral. Isso foi muito bem orientado a partir do momento que ela chegou para a gente. Não adianta nada, vou falar aqui direto para você que está me assistindo, não adianta nada você ser um excelente profissional tecnicamente se você não olhar para o seu paciente como um conjunto. E tem uma frase muito interessante que eu não sei se é do Baratieri, mas ele sempre fala isso, que a gente trata não de dente, a gente trata de gente. Então é importante a gente olhar o conjunto. Então, olhando aqui para essa paciente, de imediato a gente vê que a gente precisa orientá-la no sentido de uma higiene, de saúde periodontal, tártaro, biofilme aqui à vontade, né? Que pode levar todo o nosso trabalho, todo o nosso esmero em fazer restaurações bem feitas, devolver estética e função, se a saúde periodontal ou periimplantar, como é o caso dessa paciente que tem implantes na região do quadrante superior esquerdo que eu acabei de dizer, vai tudo por água abaixo, tá? Então, voltando aqui ao nosso tema, olhando a paciente de perto, uma visão lateral direita, ela estava com essa ponte fixa aqui, adesiva, ela não tinha condições de colocar implante nessa região do dente 12, porque não tinha osso suficiente. Até que poderia se pensar em implante nessa região, desde que se fizesse enxertia óssea, regeneração desse tecido, mas não era o propósito. E
a gente partiu para uma alternativa de trabalhar com uma ponte fixa nessa região. E daí sim, o motivo de eu estar falando aqui diretamente com vocês sobre essa mudança de filosofia, de paradigma, de correlacionamento entre restauração e tecido mole. Então vamos olhar do outro lado, né? Aqui também a paciente sem dente ali, mas ela já tinha os implantes, por sinal os implantes estavam bem instalados em termos de posição, apesar da deficiência em termos de contorno gengival, mas que não iria comprometer a estética, uma vez que a paciente tem um sorriso baixo, vocês vão poder ver depois. Dando sequência aqui, já na fase de prova da infraestrutura, a gente pode ver que trabalhamos com metalocerâmica. E aí, você ainda usa metalocerâmica? Poderia utilizar zircônia nesse caso aqui, né? Mas como a paciente tinha bastante volume de dente, conversando com o laboratório falou, não, a gente pode trabalhar com uma metalocerâmica nesse caso, que não vai comprometer a questão estética, não vou ter dificuldade de devolver para essa paciente anatomia e estética, e você pode até verificar depois, ao final, que não dá para a gente dizer se o que estava por baixo da restauração cerâmica se era metal ou não. Vocês vão poder constatar isso se vocês seguirem aqui comigo até o final. Então tá lá, provando essa infraestrutura. O que a gente nota aqui é que o dente 12, a infraestrutura está encostada na gengiva da paciente. Na verdade, a gente não vai optar por fazer esse contato direto com a infraestrutura. E é nesse ponto que eu gostaria de tocar aqui nesse vídeo para falar com vocês. Na verdade, o material que vai ficar encostado com o tecido mole vai ser a cerâmica, não a infraestrutura. Se fosse de zircônia, aí sim eu poderia deixar a zircônia em contato com o tecido mole. Porque a zircônia tem se mostrado um material de excelente tolerância, de biocompatibilidade com os tecidos moles, inclusive fazendo abutments de zircônia sobre implante. Então aqui a paciente com registro de oclusão, é importante aqui a gente sempre dar orientação para o laboratório em relação à inclinação da linha média. Opa, mais uma vez eu vou pedir o pessoal da técnica para colocar um card aqui. Já gravei um vídeo de dicas do bom sobre como transferir a correlação da linha interincisal com a linha média facial para o laboratório. Quem tiver curiosidade de se aprofundar um pouquinho nisso, dá uma clicada aqui no card e vai lá no vídeo e assista, para que você não erre nessa comunicação para o laboratório em relação à linha média facial do paciente. Então tá lá, aprovado. Vamos agora ver de um lado do outro e mandar para o laboratório. Então aquilo que eu falei para vocês, ó, o dente 12, ele está aqui, ó, tocando no tecido mole. Eu não quero que o metal toque no tecido mole. Então a gente vai mostrar para vocês o que a gente vai fazer. Olha lá, o laboratório foi e aplicou todo o trabalho cerâmico, terminou, e quando veio para a gente cimentar, né, para a gente cimentar o trabalho definitivo, eu levei lá na boca, e aí eu percebi que a gente precisava condicionar um pouco mais esse tecido, empurrar um pouco mais esse tecido. Por quê? Para que a gente tenha um preenchimento das papilas proximais entre 11 e 12 e entre 12 e 23. Se eu não fizer uma pressão nesse tecido mole, ele não vai se acomodar fazendo o contorno da papila gengival. Então essa é a mudança de paradigma. Se eu coloco um pôntico higiênico, ou seja, um pôntico que não pressiona o tecido mole, esse tecido mole ele vai ficar reto e, consequentemente, a gente vai manter esse black space que a gente está observando aqui por falta de papila. Eu vou virar aqui a fotografia para a gente ver melhor. Olha o tamanho do black space que tinha. Então, tanto na mesial como na distal,
do elemento 12. Por quê? Por falta de pressão nesse tecido ali. Isso deve ser feito preferencialmente na fase de restauração provisória. Fazer esse condicionamento com restauração provisória. Vou falar aqui, vou dar uma dica aqui para vocês, um spoiler. Como que eu costumo condicionar esse tecido mole na fase provisória? Geralmente a provisória você está com uma resina acrílica ou uma resina bisacrílica, mas para ponte, geralmente uma resina acrílica, que é mais resistente um pouco. Esse condicionamento de tecido gengival eu faço com resina fotopolimerizável. Como que você faz isso, professor? Fácil. Eu vou lá na resina acrílica, faço uma retenção mecânica, passo até um adesivo para penetrar melhor ali nessas porosidades, e aí eu coloco a resina fotopolimerizável. Qual resina fotopolimerizável? Qualquer uma. A resina foto você consegue esculpir melhor, colocar ali do jeito que você quer e você fotopolimeriza. Poderia fazer isso com a resina acrílica? Poderia. Qual o problema da resina acrílica? Ela escoa, é pó e líquido, ela escoa, ela demora a tomar presa. Já com a resina foto, eu consigo modelar bem e fotopolimerizo, ganho tempo de trabalho, ganho lisura de superfície e eu consigo condicionar melhor esse tecido mole. Essa dica é interessante. Se achou interessante, coloca aí. Mas que é interessante, é. Bom, então vamos lá. Na sequência, olha só como que já tinha um pré-contorno daquela provisória, mas a gente precisava pressionar um pouco mais, principalmente para fazer esse contorno da papila mesial e papila distal do pôntico aí. Vamos dar uma olhada aqui por oclusal para a gente ver como que esse tecido ele pode ser condicionado. Aí vai outro detalhe importante, vou falar diretamente aqui, é o seguinte: quando a gente tem um fenótipo gengival muito delgado, a gente não consegue pressionar tanto. Por quê? Porque o tecido é muito fininho. Quando a gente tem um tecido como esse daqui, que é mais espesso, a gente consegue pressionar mais, a gente vai conseguir condicionar melhor. Então não tenham medo de pressionar um tecido favorável como esse daqui. Então tá lá, voltamos lá pro modelo. Como que eu vou ajudar ao laboratório? E aí a dica que vai para você agora, você dentista que vai ajudar o laboratório nesse aspecto. Como? Vamos lá, tá lá o modelo, a gente vai pegar uma broca de fresa, vai no modelo e fazer o desenho que a gente quer no modelo. Pronto, fiz o desenho que eu quero no modelo. Que desenho é esse? É o desenho que eu quero que o laboratório acrescente de cerâmica no pôntico. E aí volta para o laboratório vai preencher, na verdade, esse espaço aqui com a cerâmica no pôntico para promover essa pressão que precisa fazer para que a gente consiga esse contorno do tecido gengival e principalmente o formato da papila que a gente deseja. Então tá lá como era o modelo, e aqui do lado direito, após a gente fazer esse pequeno desgaste no modelo para criar o espaço para que o laboratório possa acrescentar cerâmica no pôntico e depois vir para a boca, e aí sim, quando a gente cimentar e pressionar esse tecido na boca, com o passar do tempo, logicamente que aqui não vai ter a papila, mas com o passar do tempo, a papila vai se formar, tanto na mesial como na distal. Eu gostaria que vocês agora prestassem atenção nesse momento, que é exatamente a formação das papilas, cerca de 15 dias a 20 dias depois, a gente já tem essa formação de papila, exatamente pelo fato da gente pressionar um pouquinho mais o tecido aí. É lógico que, se eu quero ter controle total dessa formação, desse design da gengiva,
O ideal é que a gente não faça isso com a restauração definitiva, faça ainda na restauração provisória. Então daí a dica dada aqui de fazer esse condicionamento com a restauração provisória e utilizando resina fotopolimerizável. Então assim foi como a paciente teve o trabalho definitivo cimentado. E ela não mostra, né, essa região. A paciente tem um sorriso baixo. Assim foi como ela chegou, a estética dela inicial. E assim foi como o caso foi finalizado. Apesar dela não mostrar aquele pequeno espaço ali, é importante que ele tenha a papila para facilitar a paciente da higienização, para não ter passagem de ar no momento da dicção. E aí sim a gente tem um resultado estético e funcional e fonético também, que eu acabei de dizer. Se tem espaço, passa ar quando o paciente fala. Então, uma vez a papila preenchendo aquele espaço ali, além do contorno estético ficar adequado, a gente ainda melhora a questão fonética. No caso dela, ela não mostrava por ter um sorriso baixo. Se a paciente tem um sorriso alto, isso se torna fundamental. Espero que tenham gostado da dica, espero que tenham gostado também de outras dicas, espero que esteja gostando do canal, desse quadro Dicas do Bom e dos podcasts do nosso canal Wikiodonto. Espero vocês numa próxima Wikiodonto 32. Dicas do Bom. Tchau, tchau.